E aí, meus amores, continuando a nossa geopolítica aí, na aula passada nós estávamos fazendo um comparativo do modelo capitalista estadunidense e do modelo socialista cubano. Cara, você precisa entender que Cuba, e nós estávamos ali nos aspectos históricos, Cuba é um país distinto, certo? O socialismo cubano, ele não é igual a nenhum outro tipo de socialismo, aliás. O modelo socialista em cada país ele ganhou um molde diferente, uma característica diferente, e essa característica geralmente está muito associada ao seu líder, saca? A ideia do líder. Em Cuba, nós estávamos conversando lá atrás, que em Cuba você teve os embargos dos Estados Unidos, você teve a União Soviética ali socorrendo, mas você depois tem a crise na União Soviética, certo? E com a crise na União Soviética, a economia cubana, que era 100% dependente, ela começa a passar por algumas crises, e essa crise, ela é acentuada. Um detalhezinho que você não pode deixar de entender, eu estava falando, Fidel fez grandes investimentos na educação, na saúde, na moradia, reforma agrária, melhorou a qualidade de vida da população, a população passou a ter o IDH elevado. Isso foram coisas muito boas, e Cuba chegou a um tempo de figurar no cenário internacional como um dos melhores países ali para se viver dentro da ideia socialista. O detalhe importante é, professor, era bom demais, certo? Mas eu estou falando de um regime totalitário. E o que tem um regime totalitário? Um regime que não permite contraditório, um regime que não permite a imprensa livre, um regime que não permite a liberdade de expressão. Então as liberdades de expressão, liberdade de fala, liberdade, o direito de ir e vir, tudo isso era cerceado, tudo isso era monitorado por uma figura estatal. Então não era um mar de rosa, você tem os prós e você também tem os contras. E aí dentro dessa dinâmica, o que vai intensificar o problema de Cuba? O embargo econômico imposto pelos Estados Unidos pela OEA. Os Estados Unidos e a OEA em 1962 impôs um embargo econômico. Naquele momento, quando eu tenho dinheiro vindo da União Soviética, isso não foi muito sentido, cara. O único país da OEA que teve a exceção foi o México. Exceto o México, não impôs esse isolamento. O restante dos países, cara, impôs esse isolamento, e com o declínio do socialismo, a economia entra numa decadência, cara. Imagina você ficar num mundo movido pelo comércio, movido pelas interações, pelas dinâmicas. Neste mundo você ficar isolado, sem poder vender e sem poder comprar. Então tudo aquilo que Cuba conseguiu no tempo socialista, ele começa a deteriorar. Começa a perder importância, porque não tem como manter. Não tem como manter por motivos óbvios. Vai faltar dinheiro. Cara, o modelo socialista cubano é conhecido como socialismo castrista. Por que ele é diferente, cara? Por que ele é diferente? Primeiro, no primeiro momento, Fidel Castro, na Revolução Cubana, você tem amplo apoio popular, o que permitiu instaurar uma ditadura liderada por Fidel Castro. Num segundo momento, você vai vendo que os direitos vão sendo cerceados, você vai ver a dificuldade que o país vai entrando, e aí eu tenho uma acentuação da desigualdade social. O Fidel, ele liderou Cuba por 49 anos. 49 anos, aí em 2008 ele renuncia à presidência. Em 2008 ele renuncia à presidência por questões de saúde. E aí em 2008 o irmão dele é eleito para substituir. O irmão dele é eleito, professor, eleito pelo povo? Ei, estou falando de uma ditadura, cara. Eu estou falando do modelo concentrador. O povo não tem voz ativa. Eleito pelo partido. Então quem que vai assumir aí o poder? Raul Castro, que até hoje é o presidente ali de Cuba. O Raul Castro, ele assume a função como presidente, mas ele já exerceu oficialmente, mas ele já exercia essa função desde 2006 como presidente interino, nos momentos em que Fidel Castro já estava com a saúde bastante abalada, uma saúde
a saúde bem deteriorada, em virtude da idade mesmo. Fidel Castro ele morre em 2016 com 90 anos de idade, é um grande líder, não tem como falar, é uma figura histórica muito emblemática, muito interessante estudar. É óbvio, né, gente, que eu não vou defender a questão da ditadura, a questão do que ele fez de errado, mas eu estou aqui só no aspecto político, uma análise política. Ele é um grande líder dentro dessa análise política. Cara, o governo do Raul Castro, ele fez algumas medidas interessantes, porque no governo do Raul Castro, quando ele adentra, a proposta dele é trazer uma modernidade para Cuba. O que ele vai permitir? A abertura de pequenos comércios, ele vai permitir a abertura de restaurantes, para incentivar ainda mais a questão do turismo, ele vai permitir a compra de DVDs. É isso mesmo, aparelho DVD, cara. Tem lógico, isso em 2008. Compra de aparelhos de DVDs, compra de aparelhos de informática. É lógico que eu não tenho internet liberado para a galera. Então, ele permite comprar alguns bens de consumo duráveis. Olha para você ver, não era permitido nem comprar isso pela população geral. E aí o Raul, ele fala assim, olha, eu não estou acabando com o modelo socialista cubano, eu estou apenas modernizando esse modelo. E aí Cuba vai ser beneficiada por algumas medidas que vai acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos anos 2000, a Venezuela fura o bloqueio da OEA, o isolamento imposto pela OEA. A Venezuela, liderada por Hugo Chávez, ela se aproxima ali de Cuba e aí passa a fornecer, a vender petróleo e troca esse petróleo por serviço de medicina. Então, como Cuba tem uma formação muito grande de médicos, Cuba pagava com serviço o petróleo que era tão necessário. Isso ajudou a economia cubana a dar uma desenvolvida. E em 2014, cara, em 2014 não, um pouquinho antes de 2014, com a eleição do presidente Obama, o presidente norte-americano, o Barack Obama, houve uma tentativa de aproximação, e aí esse presidente ele se aproximou mais de Cuba. Raul e Obama, eles estreitaram as relações. Em 2014, os Estados Unidos permite alguma pequena abertura, uma flexibilização dessa abertura para medidas humanitárias, para alguns recursos, e há uma abertura da embaixada norte-americana lá nos Estados Unidos, algo que foi muito comemorado, festejado e tal, mas hoje nós vivemos um retrocesso dessa flexibilização. Cuba começou a ser beneficiada, hoje nós vemos um retrocesso com a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, e aí você deu uma afastada de novo nessa negociação de abertura econômica para o mercado cubano. É óbvio, a minha preocupação está relacionada, cara, e agora por título de opinião, está relacionada à questão do povo, sabe? Eu não estou aqui para discutir o regime, mas eu penso que o povo acaba sendo prejudicado mesmo por nós, que defendemos a liberdade, que defendemos os conceitos de liberdade, mas o embargo econômico ele acentua a pobreza, acentua a desigualdade e não permite as pessoas terem acessos básicos a recursos como alimentação e como uma moradia digna. Mas este é o mundo capitalista que nós vivemos. Um abração e até a próxima. Tchau!